Bem-vindos ao canal Márcia Rosa e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre Noemi e hoje nós vamos descobrir mais um pouquinho do desfecho dessa história. O que acontece com Noemi quando ela chega lá em Belém novamente, quando ela volta de Moabe, como se encontrava a situação de Noemi. Vamos lá? E no livro de Ruth, no Antigo Testamento, no seu capítulo 1, no seu versículo 19, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe a desgraça. Olha se essa história não parece com a nossa. Noemi está voltando para Belém, agora só com ela e Ruth. Orfa volta para casa. E chegando em Belém, todo mundo fica alvoroçado para ver se é Noemi, porque eu acho que Noemi era uma mulher muito amável, uma mulher muito doce, uma mulher que era bom ficar perto dela. Sabe aquelas pessoas que é bom estar do lado delas? Que elas te transmitem energia, que elas te transmitem paz, que dá vontade de você ficar ali, sabe? Eu acredito que Noemi era uma mulher dessa, porque as pessoas ficaram alvoroçadas para ver Noemi. E então, o que acontece? Noemi chega, Noemi saiu de Belém com o marido e os 2 filhos, e agora volta sozinha, ela e a sua nora. Então, quando ela pisa na terra de origem dela, ela vai dizer assim: não me chama de Noemi. Noemi, uma das definições do nome de Noemi é doçura. Ela vai dizer assim: não me chama de Noemi, me chama de Mara, que significa amargo, amargura. Me chama de Mara, porque... Por que me chamar de Noemi? Olha o tamanho da dor dessa mulher. Ela estava frustrada, decepcionada, angustiada, ferida. A gente precisa tirar essa ideia de que mesmo que nós sejamos pessoas de Deus, nós não vamos passar por momentos como esses. Nós precisamos tirar essa ideia de esse falso selfie que o mundo nos apresenta, que nós temos que estar sempre bem, que não vão ter momentos na nossa vida, que nós vamos olhar para a nossa condição e vamos talvez sentir a vida sem cor e sem sabor. Porque Noemi perdeu o sabor da vida, perdeu a alegria, porque primeiro ela perdeu seu marido e segundo seus filhos. Só que há um perigo em tudo isso, porque Noemi, no momento da dor, ela não conseguiu enxergar que foram consequências das escolhas dela. Então ela atribuiu isso a Deus. E nós, seres humanos, temos uma tendência de atribuir os nossos erros para as pessoas. Ah, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. A gente quer culpar alguém de fato. Mas na verdade nós temos que mergulhar dentro de nós e perguntar assim: qual foi o ponto que eu excedi? Qual foi o ponto que eu ultrapassei? Qual foi a linha que não era para eu ultrapassar que eu ultrapassei? Né? E não ficar questionando Deus, porque Deus é grande. Como eu, um ser tão pequeno, vou ficar questionando um Deus tão soberano, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que tudo sabe? Eu não sei do meu futuro, nem sei se eu vou chegar lá, mas Deus já foi lá, Deus sabe. Eu não sei do meu amanhã, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe porque tem coisas que nós temos que perder. Deus sabe porque tem coisas que vão... Deus sabe de tudo. Deus não perde a nossa vida de controle. Nós, por vezes, perdemos o controle da nossa vida. E são nesses momentos que nós perdemos o controle que o Senhor está nos ensinando assim: deixa o controle na minha mão. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes a gente quer ensinar Deus, né? Assim, então, Noemi, ela estava com um processo de tanta dor, de tanta amargura, que ela não conseguia mais lembrar das bondades de Deus. Momentos como eu e você passamos na nossa vida, né? Nós precisamos tirar esse contexto que as pessoas querem
mostrar, sabe, de pessoas imbatíveis, de pessoas invencíveis. Nós somos pessoas que tá o tempo todo bem, mas nem sempre a gente tá o tempo todo bem. Tem situações que vêm contra nós, que às vezes tiram o nosso chão e a gente de fato passa por alguns processos que a vida perde a cor, perde o sentido. E aí o que acontece? Noemi, ela passa por esse momento, ela vai dizer assim, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque tá doendo. Porque eu não tô mais doce, eu tô passando por um momento de amargura na minha vida. E o Todo-Poderoso é contra mim. Olha só, Noemi chegou a pensar que Deus era contra ela. E Deus o tempo todo estava ali do lado dela, mesmo na disciplina, mesmo quando Deus nos corrige. Ele está ali sempre do nosso lado, dando suporte. Tanto que ele deixou quem? Ruth. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Ruth. O papel de Ruth com essa sogra. E aqui já quebra uma ideia que o mundo fica dizendo que sogra, elas são ruins, que sogra é isso, que sogra é aquilo. Mas não, Noemi era uma sogra boa. Noemi era uma sogra que Ruth teve o prazer de andar do lado dela. Então, essa história ela quebra muitos paradigmas e mostra para nós que, mesmo sendo servos de Deus, há momentos sim que nós vamos passar por momentos de amargura, que a vida vai parecer sem sabor, mas é passageiro. Esses estados na nossa vida são passageiros. Então tudo passa. A gente não deve ficar presa achando assim que nunca nada vai mudar, que nada vai acontecer, que eu vou ficar nesse período de amargura para sempre. Não. São processos. Vai passar. Seja forte, fique calma, vai passar. É só um tempo, é só uma fase. E aí essa mulher chegou lá nesse estado, nessa condição. E eu acredito que muitas daquelas mulheres, muitas daquelas pessoas que conheciam Noemi ficaram olhando para ela e pensando, nossa, como essa mulher, mesmo ela sendo tão doce, ela está passando por esse momento de amargura. Não é assim? Às vezes as pessoas vão olhar para nós, e o que eu acho mais lindo nessa história é que mesmo Ruth, conhecendo o outro lado de Noemi, ela decidiu ficar. E é lindo quando nós temos pessoas ao nosso lado que conhecem sim a Márcia como uma mulher de Deus, a Márcia como mulher de oração, a Márcia como uma mulher vitoriosa, mas também que conhece a Márcia que tem falhas, que conhece a Márcia que tem erros, que conhece a Márcia que às vezes vai cair, conhece a Márcia que às vezes vai se levantar, conhece a Márcia que chora, conhece a Márcia que tem medo, conhece a Márcia que às vezes enfia os pés pelas mãos, mas decide ficar do lado dela. Eu acho lindo pessoas que decidem ficar conosco, mesmo vendo o nosso outro lado. O dia que não acordamos bem, o dia que estamos chateadas, o dia que nós vemos a vida cinza, mas essas pessoas decidem ficar do nosso lado. Então, essas são as verdadeiras amizades. São pessoas que conheceram o nosso outro lado, mas que decidiram ficar porque não estão do nosso lado, simplesmente porque pelo nosso lado bom, mas também pelos nossos lados de adversidades, né? E chorando com a gente, chorando com os que choram, né? Jesus falou isso, sorriem com os que sorriem, chorem com os que choram. Então Ruth ficou ali. Ruth, ou seja, ela conheceu o outro lado de Noemi, o lado da amargura, que todo ser humano tem, mas ela falou assim, eu vou ficar com ela. Eu vou caminhar com você até o final. Então é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. E que Deus te abençoe. E amanhã nós vamos fazer o fechamento dessa história e vamos ver o que aconteceu após Ruth chegar lá em Belém. O recomeço glorioso de Ruth e Noemi. Nós vamos aprender um pouquinho no vídeo de amanhã, que vai ser o nosso último vídeo. E eu vou falar um pouquinho do recomeço glorioso de Noemi em Belém. Deus, ele pega circunstâncias que não são favoráveis. Deus transforma maldições em bênção e muda a história. Deus usou a situação de Noemi. Não era o plano de Deus, mas Deus pega essa situação e reverte a nosso favor. Então, não perca o último capítulo dessa história, que nós vamos ver que de uma mulher, que Noemi, o filho dela, casou com Ruth, nós vamos ver agora de uma mulher moabita, Deus traz ela para ele e faz dela mãe da história, porque
do pai de Davi. E aí nós vamos dizer que Davi, Jesus vem da raiz de Davi. Então, ou seja, a descendência de Jesus tem uma mulher moabita. Deus pega circunstâncias que são inapropriáveis e torna elas para a glória de Deus. Então não perca esse desfecho de amanhã, porque tá imperdível. E dá o seu joinha aí, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem e sejam edificados pela palavra de Deus. Um abraço, Márcia Rosa.